Oi, gente, bom dia. No vídeo de hoje apresentaremos o alfabeto romano em forma de Draw My History. Então, espero que vocês gostem e se liga aí. Alfabeto romano. O alfabeto latino, utilizado pelos romanos a partir do século VII a.C., derivou do alfabeto etrusco, linguagem utilizada por povos do sul da Itália, que por sua vez evoluiu a partir do alfabeto grego. Pode-se observar as semelhanças entre os alfabetos, através das letras A, C e D, que originalmente eram o alfa, o gama e o delta no alfabeto grego. Durante o século III a.C., o Z deixou de ser considerado parte do alfabeto, por não representar nenhum som da língua romana em seu lugar. Foi introduzido o G, uma versão modificada do C, desenhada para representar apenas a variante sonora G. No século I a.C., com a conquista romana da Grécia, as letras Y e Z foram se adotadas e postas no fim do alfabeto, para escrever palavras com radicais gregos. Durante a Idade Média, 3 letras ainda foram introduzidas. O J surgiu como uma variação do I, alongado nos manuscritos do século XVI para indicar uso consonantal, especialmente em início de palavras. O U, de forma similar, diferenciou-se do V, para representar seu som vocálico. O W, originalmente uma ligação de 2 Vs, foi adicionado para representar sons germânicos. Com a expansão do Império Romano, o alfabeto latino, seguindo a língua latina, transcendeu as fronteiras da Itália, espalhando-se pelas terras ao redor do mar Mediterrâneo. A metade oriental do Império Romano, incluindo Grécia, Ásia Menor, Ponto e Egito, continuou a usar o grego como língua franca, mas o latim foi falado amplamente na metade ocidental do Império. As línguas românicas, tendo derivado da língua latina, nunca deixaram de usar seu alfabeto. Além disso, a expansão do cristianismo ocidental durante a Idade Média difundiu o latim e seu alfabeto entre os falantes das línguas germânicas, celtas e outras línguas até então sem escrita. Na Idade Moderna, o alfabeto latino começou a se expandir para outros continentes, levado pelas línguas das grandes navegações, castelhano, português, inglês, francês e holandês. Em 1558, menos de um século depois da chegada dos europeus na América, os maias registraram a história de seu povo em alfabeto latino, em vez dos antigos hieróglifos maias. Por toda a América, as línguas dos colonizadores e o alfabeto latino tornaram-se hegemônicos. Na Ásia, entretanto, o alfabeto latino disputou espaço com outros sistemas de escrita. No século XIX, o Vietnã, então administrado pela França, deixou de usar os caracteres chineses para escrever o vietnamita, trocando oficialmente pela escrita romanizada. Fizeram o mesmo as administrações inglesas e holandesas da Malásia, Indonésia e Singapura, substituindo pela romanização os outros sistemas de escrita usados na região. No mundo eslavo, a escrita latina disputou espaço com o alfabeto cirílico. Escolher entre um e outro quase sempre dependia de escolhas religiosas, políticas ou ideológicas. No século XIX, o romeno, uma língua românica de um país cristão ortodoxo, trocou a escrita cirílica pela latina. Seu exemplo foi seguido pela Croácia um tempo depois e durante o século XX. Foi seguido por outros países do Cáucaso e Ásia Central, como o Azerbaijão, o Uzbequistão, entre outros. No começo, o que eram 21 letras se tornou 26, com a adição de outras letras com o passar do tempo, e o que era usado apenas em uma região se tornou o alfabeto mais utilizado no mundo inteiro.